Neste vídeo será apresentado a resolução do exercício 6 da folha de exercícios TP2 de funções lógicas. No exercício número 6 pede-se para se considerar a seguinte função lógica representada na figura. O f6 é dada por esta expressão. E na linha A pede-se para preencher a tabela de verdade a partir da expressão dada. Ora, como a expressão lógica dada é baseada numa soma de produtos, cada termo é um produto e cada termo vai dar um termo a 1 da função, então nada mais fácil do que preencher a tabela de verdade do que ir termo a termo e ir preencher na nossa tabela. Vamos começar então pelo primeiro termo, A e C. Ora, o A e C significa que quando a entrada A for 1 e a entrada C for 1, a nossa função vai ser 1. Então, chegando à tabela, a entrada é 1 e o C é 1, então aqui será 1. A mesma coisa na linha seguinte, A1, C1, e nas duas últimas linhas em que o A é 1 e o C é 1. E, portanto, estas quatro linhas, a nossa função é 1 devido a este termo. Seguindo para o termo seguinte, não B e D, significa que se a entrada B for 0 e a entrada D for 1, então a nossa função será 1. Então aqui nós vemos que B igual a 0 e D igual a 1, a função é 1. B igual a 0, D igual a 1, a função é 1. B igual a 0, D igual a 1, a função é 1. E outro termo que já vem do anterior e, portanto, não é preciso pôr novamente 1. B igual a 0, D igual a 1, já é do anterior 1. E, portanto, já fica. No termo seguinte, a verde significa que o A será 0, o B será 1, o C será 1 e o D será 0, que é o que nós vemos aqui. E, portanto, este será o termo, ou a linha que será A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 e D igual a 0. E então temos aqui a nossa função, também é 1 neste termo. Neste caso aqui, B, C e D, todas as entradas são 1, e, portanto, isso acontece aqui, nesta linha, e na última linha, que já vem do primeiro termo. Por fim, o último termo em que a função será 1 é A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 1. E, portanto, esta linha, esta segunda linha que nós temos aqui. Portanto, A0, B0, C1 e D0. Portanto, em todos os outros casos, como não aparece na nossa função, a nossa tabela de verdade será 0. Por fim, para apresentar a forma canónica, o que nós tínhamos que retirar era todos os termos em que a nossa função fosse 1, íamos tirar termo a termo, cada um deles, e iríamos então fazer esta nossa função. A linha B pede-nos para apresentarmos a forma mínima soma de produtos utilizando o mapa de Carnot. Para tal, temos que, antes mesmo de obtermos a forma mínima soma de produtos, preencher o nosso mapa de Carnot. Este preenchimento pode ser feito de duas formas. Partindo da tabela de verdade que criámos na linha anterior, ou diretamente a partir da função lógica apresentada. Vamos apresentar neste vídeo as duas formas. Comecemos por começar o preenchimento do mapa de Carnot a partir da tabela de verdade. Ora, o que é que nós sabemos? A tabela de verdade segue uma lógica de ir mudando as entradas à medida que vamos avançando. E essa lógica também vai aparecer no nosso mapa de Carnot. Por exemplo, este primeiro quadrado que aparece aqui representa quando o A é 0, o B é 0, o C é 0 e o D é 0. Como é que nós sabemos isso? Vamos reparar que no mapa de Carnot todas as variáveis aparecem representadas. E a lógica é sempre esquerda-direita, cima-baixo, a representação do grau de importância, ou seja, aqui aparece a variável mais, a entrada mais significativa, depois é o B, depois o C e o D. E, portanto, aqui nós sabemos que todas as entradas estão a 0. Porquê? Porque neste quadrado não há nenhuma variável que tenha o seu traço neste quadrado. Dito de outra forma, aqui nestas duas linhas, quando tenho o traço, a entrada A estará a 1. Nas duas linhas onde não aparece o traço, o A estará a 0.
Nestas duas linhas, a minha entrada estará B será 1. Na de cima e na de baixo, a variável B estará a 0. Então o preenchimento é muito simples. Este primeiro quadrado corresponde à primeira linha do meu mapa de Carnot, vou ter um 0. Este segundo quadrado vai corresponder à segunda linha do meu mapa de Carnot, portanto vou ter um 1. A seguir é preciso cuidado e ver que a terceira linha vai ser este quadrado. Porque o C aqui é 1, todas as outras variáveis são 0. E, portanto, eu aqui vou ter aqui 1 e vou pôr ali 1. E volto novamente para trás e tenho ali 1. Ok? Seguindo a ordem, nesta linha vou ter um 0. A seguir vou ter um 0. Dou um salto para a frente, 1. E volto para trás, 1. Da mesma forma que eu dou 1, 2, 3, 4. Dou um salto na horizontal e volto para trás. Na vertical é exatamente o mesmo princípio. Portanto, as 4 primeiras linhas preencho aqui. As 4 segundas linhas da tabela verdade preencho aqui. E depois vou dar um salto cá para baixo e vou ter 0, 1, 1, 1, que é o que aparece aqui. Por fim, preencho esta linha do meio, em que o A é 1, o B é 1, ok? E vou ter 0, 0, 1, 1. E preenchi então o meu mapa de Carnot a partir então da minha tabela de verdade, ok? A seguir vamos preencher o mapa de Carnot a partir diretamente da função F6 apresentada. Vamos então agora preencher o mapa de Carnot utilizando unicamente a função lógica dada, usando o mesmo princípio que usamos para a tabela de verdade. Isto é, vamos termo a termo, ver onde é que a função será 1 e vamos preenchendo o nosso mapa de Carnot. Comecemos pelo primeiro termo. O primeiro termo diz-nos que é A e C, ou seja, o nosso A tem que ser 1 e, portanto, o nosso A1 é 1 nestes 8 quadrados, ou seja, onde eu tenho o traço, eu vou ter a entrada A a 1, e onde a entrada C for 1. E, portanto, será a entrada C será 1 nestas duas colunas. Ora, o cruzamento destas duas referências vai obrigar, então, que a nossa função seja 1. E é assim que nós preenchemos. Vamos ver o termo seguinte. O termo seguinte diz-nos que B igual a 0 e D igual a 1. Ora, o B é igual a 0 na primeira linha e na última linha. Porque está fora do traço da variável e, portanto, é 0 nestas duas linhas que não estão na direção do traço. O D é igual a 1, obviamente, na direção do traço. E, portanto, o cruzamento, da mesma forma, o cruzamento de ambas as condições vão fazer que a nossa função seja 1. Portanto, é 1 a 1, 1, 1 e 1. Este 1 já do anterior e, portanto, não é preciso novamente colocar. No terceiro caso, A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 0. E, portanto, o termo que nós estamos à procura será este. Seguido é B igual a 1, C igual a 1, D igual a 1. E estamos a falar destes dois termos que nós temos aqui. Um já estava preenchido, só precisamos pôr o outro 1. Por fim, o último termo é A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1 e D igual a 0. E, portanto, estamos a falar deste termo aqui. Portanto, como terminou a nossa função lógica, não temos mais nenhum termo. Então, todos os quadrados que não têm serão colocados a 0. E, portanto, temos assim preenchido o nosso mapa de Carnot de igual forma que preenchemos a partir da tabela de verdade. Ou de uma forma ou de outra, temos que obter, obviamente, o mesmo mapa de Carnot. Depois preenchemos o nosso mapa de Carnot, que nós temos aqui agora demonstrado. Falta-nos fazer a segunda parte, que é obter a função na forma mínima soma de produtos. No caso da forma mínima soma de produtos, a ideia, por ser soma de produtos, é que cada grupo corresponde a 1 da função. E então vamos, digamos que, juntar os 1s da função e para isso vamos criar grupos que sejam potência de 2. Ou seja, posso criar um grupo de 16, 8, 4, 2 ou 1, no caso de ter um termo isolado.
Ora, não é possível formar um grupo de 16, porque tenho zeros no meu mapa de Carnot, não é possível, mas neste caso é possível formar um grupo de 8, ok? Portanto, este grupo de 8 aparece aqui junto. Lembro que os grupos têm que ser ou na horizontal ou na vertical, ou quanto muito os cantos. Não pode haver nenhum grupo na diagonal ou nenhum grupo que faça um formato meio esquisito. Portanto, existe este grupo de 8 que aparece aqui e vai existir ainda um grupo de 4. Neste caso, vou juntar estes dois uns que é aqui de cima com os uns aqui de baixo. E porquê que isso é possível? Porque uma das qualidades ou uma das características do mapa de Carnot é que o traço de baixo é como se estivesse colado ao traço de cima. E da mesma forma, o traço da direita é como se estivesse colado ao traço da esquerda. Portanto, eu fazer um grupo interno ou pegar nos dois de baixo juntamente com os dois de cima é exatamente a mesma coisa. Então, neste momento, já tenho todos os uns da função agrupados. Estes agrupados no grupo de 8 e estes agrupados no grupo de 4. Então, a minha função f6 pode ser vista como quê? C. Portanto, este grupo de 8 aqui, a única coisa que é comum a todos os elementos é que o C é igual a 1. E, portanto, o grupo é representado por C. Neste grupo de 4 que eu tenho aqui, o que é comum a ambos? O A aqui é 1, aqui é 0. Portanto, a entrada A não serve para caracterizar o meu grupo. O B, aqui em cima e aqui em baixo, em ambos os casos, o B é 0. Porquê? Porque o B é 1 nas duas linhas do meio e, portanto, aqui, 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 o B será 0. E, portanto, aparece a representação não B. O C, aqui é 1, aqui é 0. Portanto, a entrada C não serve para representar o grupo. Por fim, o D é 1 em todos os elementos do grupo. E então este grupo será não B e D. E, portanto, temos assim a nossa função lógica soma mínima, soma de produtos para a nossa função f6. Por fim, o exercício 6, a última linha, a linha C, pede para representarmos a mesma função, mas agora na forma mínimo produto das somas. Ora, a forma mínimo produto das somas, ao contrário do que nós vimos anteriormente, a ideia não é juntar os uns da função, mas sim juntar os zeros. E porquê? A resposta é muito simples. Se nós pensarmos que, quando tenho uma função ou, eu tenho um ou qualquer coisa, toda essa qualquer coisa não interessa, porque um ou qualquer coisa vai dar 1. No caso do AND, é ao contrário. Se eu tiver 0 e qualquer coisa, não interessa essa qualquer coisa, porque 0 e é sempre 0. E, portanto, ao fazer produto das somas, eu, na realidade, pretendo juntar os zeros. Porque se um termo for 0, a função obrigatoriamente é 0. Basta um dos termos ser 0 e a função será 0. Ora, então aí vou, ao contrário do que fiz anteriormente, vou agora fazer grupos de zeros, que têm que, obviamente, também ser potência 2. Não é possível nem fazer um grupo de 16, nem um grupo de 8. Não tenho hipóteses de fazer nem um grupo de 16, nem um grupo de 8. Mas posso fazer dois grupos de 4, de zeros. Então vamos começar por este grupo que aparece aqui a laranja. Aqui é preciso, quando do produto das somas, ter especial cuidado. Porque, ao contrário do que acontece com a soma de produtos, em que nós consideramos que a variável é 1 quando está no traço e é 0 fora do traço, no produto das somas é precisamente o contrário. Ou seja, como eu estou a tirar os zeros, a variável vai ser 0 se estiver no traço e vai ser 1 se estiver fora do traço. Então vamos lá pensar como é que faria este grupo a laranja. Ora, aqui o A é 0 e aqui será 1. Portanto, não serve para caracterizar este grupo. A mesma coisa que B. B será 0 no traço, será 1 fora do traço e, portanto, há elementos em que o B é 0 e há outros elementos em que o B é 1. E aqui será 0. Portanto, não serve. Vamos ver o C. Todo o grupo está fora do traço do C. Portanto, aqui vou caracterizar este grupo como sendo C. E também está fora do traço do D. E, portanto, vou caracterizar o grupo como sendo D. Então, o termo que eu vou achar deste grupo laranja será C ou D. Estão fora ambos do traço, portanto, é C ou D. E vou juntar com o termo seguinte com AND. Por isso é que é um produto.
E o termo seguinte qual é? Será este grupo de 4 que eu vou ter aqui. Ok? E, portanto, este grupo de 4 que eu vou ter aqui, vamos fazer novamente a mesma lógica. O A não serve, tenho parte dos A's a 0 e parte dos A's a 1, portanto não serve. Vamos ver o B. Este grupo está dentro do traço do B, portanto significa que aqui será não B. Vamos ver o C. E o grupo está totalmente fora do traço do C, portanto significa que será C. E, portanto, já tenho não B ou C. No caso do D, não serve. Parte está dentro das colunas do D e outra está fora. E, portanto, o que eu vou ter para este grupo aqui será I, não B ou C. E reparem que temos então concluída a forma mínima produto das formas para a função f6, que é a mesma função que nós vimos anteriormente, mas com um formato diferente. E aparentemente pode parecer que não é a mesma, na realidade é a mesma função, mas como o formato é diferente, tem uma aparência ligeiramente diferente do que nós vimos anteriormente, mesmo sendo a mesma função. E com isto terminamos a resolução do exercício 6.